E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Eletrônica Digital 2. O assunto dessa aula é flip-flops. Então, antes de começar a falar de flip-flops, eu vou apresentar o sumário de aula, porque o primeiro flip-flop, o RS, vai ser o flip-flop básico. Então, para a gente começar a entender o conceito de flip-flop, a gente tem que começar a entender o flip-flop RS. A partir do flip-flop RS, a gente vai começar a estudar o flip-flop D, o JK e T, as outras variantes do flip-flop RS. Por fim, vou apresentar o flip-flop com entradas assíncronas. Entrada assíncrona a gente vai entender melhor depois que a gente vê os outros flip-flops. E a última parte, eu vou apresentar para vocês alguns parâmetros de tempo relacionados com flip-flops. Vamos começar então falando sobre o flip-flop RS. Quando se adiciona um detector de borda ao LET RS controlado, e lembrando o que é o LET RS controlado, é aquele LET RS que ele tem uma entrada de habilitação, né? Que habilita quando que a variação nas entradas vão afetar o valor de saída. Quando a gente adiciona um detector de borda a essa entrada de habilitação, a gente já não tem mais um LET RS. Então, toda essa estrutura se chama agora flip-flop RS. Um flip-flop, diferente de um LET, ele só muda o valor na sua saída quando uma borda de subida ou de descida de um sinal de clock surgir. Tá? Se a gente se lembrar lá da primeira aula, quando eu apresentei para vocês parâmetros de sinais de clock, então o clock tem um nível alto, nível baixo, ele tem a borda de subida, que é aquela parte do clock onde ele muda de 0 para 1, e a borda de descida quando ele muda de 1 para 0. Então, um flip-flop ou vai ser sensível à borda de subida ou sensível à borda de descida. Então, esse detector de borda, ele vai ser sensível à borda de subida ou de descida. Então, ele detecta a borda e ele ativa o sinal de habilitação quando tiver essa borda, e os sinais de entrada SR ativam a saída, né? A não ser que SR seja para manter. Se SR ser para manter, então a saída se mantém o mesmo valor. Eu vou usar o que alguns engenheiros de hardware chamam flip-flop, porque flip-flop é uma palavra difícil de falar, né? Ela é difícil de ficar pronunciando toda hora. Então, agora em vez de falar flip-flop, eu vou falar simplesmente flop. Mas saibam que se trata do flip-flop, tá? Vou falar flop. Um detector de borda, ele pode ser simplesmente esse circuito. Uma porta AND, cujas entradas estão conectadas no sinal de clock. Uma entrada recebe o sinal direto do clock e a outra entrada recebe o sinal do clock invertido. Então tem uma porta inversora aqui, tá? E a gente vai entender agora por que esse tipo de circuito faz com que uma borda de clock seja detectada, porque esse circuito em si é um circuito detector de clock. Vale salientar que esse não é o único tipo de circuito detector de borda. A gente pode ter variantes do flop RS, a gente pode ter flop mestre-escravo. Então, existem diversas variantes aí do flop que, que detectam borda, né? Que não é simplesmente um LET RS com entrada de habilitação com detector de borda. Eu estou apresentando para vocês uma configuração básica e didática para a gente entender o funcionamento do flop RS. Então, para a gente entender como esse circuito com uma porta AND e uma porta inversora detectam borda, eu vou começar com o exemplo como é que ele detecta a borda de subida, tá? Então, essa configuração básica aqui, com essa porta AND e essa porta inversora, detecta a borda de subida. Como é que ele faz isso? Quando o sinal de clock é aplicado, ele varia, né, em períodos. Então, ele varia em períodos sendo zero, nível lógico, nível baixo e nível alto. Então, essa parte de cima aqui representa o sinal que está nesse nó, nessa entrada.
esse clock negado representa essa parte do clock que sai da porta inversora. E o clock estrelinha aqui, com essa estrela, representa o que sai da porta AND, tá? O que entra na entrada de habilitação e o que de fato vai permitir a habilitação das entradas na parte que é o LET RS. Então, quando o sinal de clock ele está nível baixo e muda para alto, ocorreu uma borda de subida. Em contrapartida, aqui na saída dessa porta inversora, está nível alto todo o tempo, né? E quando muda de nível baixo para alto, a saída dessa porta inversora muda de alto para baixo. Mas, como eu já disse para vocês, a mudança na saída de uma porta lógica não é instantânea. Existe o atraso de propagação, né? Que é o atraso em que o sinal de entrada muda e a saída responde a essa mudança do sinal de entrada, tá? Então, essa janela de tempo, esse atraso de propagação, a gente está tirando vantagem disso agora. Então, quando muda o sinal do clock de 0 para 1, tem um atraso de propagação do sinal de saída da porta inversora para que a saída da porta inversora mude com essa variação, né? Então, quando mudou de 0 para 1, ele não mudou de 1 para 0 instantaneamente. Teve um atraso de tempo onde ele ficou 1 e depois ele ficou 0. Bom, nesse instante de tempo que ele ficou 1, ocorre uma coisa curiosa, e a gente já vai entender. Primeiramente, sempre no estado normal, quando não tem variação do clock, quando não tem uma borda de subida, ele está em nível lógico baixo, constantemente, ou nível lógico alto. Aqui na saída da AND vai ser sempre nível lógico 0. Por quê? Porque se o clock está baixo, está em nível lógico baixo, essa entrada vai ser 0 e a saída da AND é 0. Se o clock for nível lógico alto, a saída da porta inversora vai ser nível lógico baixo. Se for baixo, uma das entradas já é 0, sai 0 da porta AND. Mas durante essa janelinha do atraso de propagação, as duas entradas da porta AND vão ser nível lógico alto. Então, o clock vai ser nível lógico alto e a saída da porta inversora vai ser por um breve momento de tempo nível lógico alto também. Quando isso acontecer, 1 e 1 vai fazer a saída da porta AND sair 1. Tá? Quando sai 1, ele habilita por um curto momento de tempo as entradas SR. Tá? Então, por um curto momento de tempo, as entradas SR nessa parte clock estrelinha são habilitadas. Tá? Então, a entrada de habilitação é colocada um pulso que habilita as entradas e a saída pode modificar de acordo com as entradas. Tá? Então, quando ocorre a borda de subida, a borda de subida é detectada sendo um pulso de clock com um período de tempo bem curtinho que aparece aqui na entrada de habilitação. Quando o sinal de clock muda de nível alto para baixo, a entrada de habilitação não vai ocorrer, né? Por quê? Porque tem um atraso de propagação novamente na saída da porta inversora, quando o clock muda de alto para baixo, mas esse atraso de propagação não faz com que as duas entradas sejam nível lógico 1. Pelo contrário, faz com que as duas entradas sejam nível lógico 0. Tá? Isso não vai ativar a saída aqui da porta AND para colocar a entrada de habilitação no nível de ativação. Certo? Então, por isso que esse circuito é um detector de borda de subida. Se a gente quiser fazer um detector de borda de descida, bastaria colocar dois inversores, né? Aqui eu só estou representando por dois círculos, né? Para simplificar aqui, dois círculos na entrada da porta AND, e o comportamento é muito semelhante. Agora, se essas duas partes forem 1, né? Durante a borda de subida, isso não vai ativar a saída, porque as duas entradas 1 vão ser negadas e as duas vão ficar 0, e no final vai ficar 0 nessa porta AND. Mas na mudança de 1 para 0, as duas entradas vão ficar 0 por um curto momento de tempo. As duas entradas 0 sendo negada, ficam 1 e ativam a saída do clock.
que habilita o LET RS controlado por um curto momento de tempo, certo? Então aqui eu tenho um detector de borda de descida e eu formei um circuito um flop RS a partir de um LET RS controlado, detector de borda de descida. Agora a gente tem uma simbologia, né, que representa o flip-flop RS, o flop RS. Então a simbologia é muito semelhante ao LET RS controlado, só que ao invés de ter uma entrada de controle aqui, eu tenho uma flechinha que indica que essa entrada é sensível à borda. A borda do sinal de controle, que no flop vai ser geralmente uma borda, um sinal de clock. A entrada de controle, quando a gente está trabalhando com flops, vai ser sinais de clock na sua grande maioria. Então, quando está simplesmente um triângulo aqui, é sensível à borda de subida. E a gente representa isso no diagrama, na tabela verdade aqui, por uma flechinha para cima, tá? Então, flechinha para cima é borda de subida. Então, aqui os sinais vão mudar de acordo com a entrada quando tiver borda de subida. Então, ele vai ter o mesmo comportamento que o LET RS normal. E quando não tiver borda de subida, diferente da borda de subida, vai manter os valores anteriores. Quando na entrada de clock tiver um círculo, não quer dizer que é negado o clock, quer dizer que ele é sensível à borda de descida nesse caso, tá? Então aqui quando tiver um círculo, então quer dizer que o sinal de clock aqui, que entra aqui, o flop fica sensível à borda de descida dele. E a gente representa na tabela verdade por meio dessas flechinhas apontando para baixo, tá? Então apontando para baixo é borda de descida, aqui diferente de borda de descida. Então esse é um exemplo de forma de onda para a gente treinar os conceitos de flop RS. Então aqui eu tenho a entrada do clock, que vai ser geralmente uma onda quadrada, periódica, né? Com um período geralmente menor que o sinal dos sinais de entrada. E aqui só a tabela verdade para vocês se situarem. Vou deixar vocês fazendo por um tempo. Pausem o vídeo e depois que vocês resolverem, retomem o vídeo e verifiquem se o resultado bateu com o que vocês fizeram. Certo? Pronto? Terminaram? Então, esse é o resultado. Se vocês fizeram corretamente, vocês notaram que avaliar a forma de onda de um flop é muito melhor, muito mais fácil do que de um LET. Porque de um LET, tu precisa avaliar tudo que está dentro de um nível, seja no nível alto ou seja no nível baixo, e verificar as mudanças dentro desse nível. No flop, basta tu verificar a borda. Exatamente, tu traça uma linha para cada borda que ocorre, no caso aqui a borda de subida, porque é sensível à borda de subida. Traça uma linha e verifica a mudança só nessa linha, né? Como se botasse um pontinho aqui e um pontinho aqui e vê a mudança, e essa mudança se estende até a próxima borda. Então, nesse exercício, ele começou em nível lógico baixo, o quê? Até a borda de subida. R e S, aqui então R igual a 1, exatamente quando teve a borda de subida, o R igual a 1 e o S igual a 0. Nesse caso, as entradas são ativas em lógica direta. Ele faz reset no flop. Então, se ele faz reset, mantém o 0 até a próxima borda de subida. Nessa borda de subida, eu tenho R igual a 0 e S igual a 1. S igual a 1 seta até a próxima borda de subida. Próxima borda de subida, R igual a 0, S igual a 0, mantém. Mantém 1 até a próxima borda de subida. Próxima borda de subida, 0, 0, mantém. R igual a 1, S igual a 0, 0. R igual a 1 e S igual a 0, 0. Se o sinal, aplicando a mesmo diagrama, formas de onda, ao flop, só que agora sensível à borda de descida, a gente vai ter uma forma de onda diferente, porque ele não vai mais ativar
as entradas na borda de subida. Ele vai ativar um períodozinho depois, que é na borda de descida. Então, agora a gente avalia as bordas de descida, né? Traça uma linha nas bordas de descida e avalia. Aqui 0, 0, mantém, então era 0 até todo esse tempo aqui, e eu mantenho. Supondo que até aqui é 0, né? 0 e 0 aqui, mantém. Até a próxima borda de descida, R igual a 0 e S igual a 1, seta. R igual a 1, S igual a 0, reseta. Os dois 0, reseta. R igual a 1 e S igual a 0, reseta. Os dois 0, mantém e finaliza. Da mesma forma que a gente tem com os LETs RS, nos flops também as entradas podem estar em lógica inversa. Então eu posso ter as entradas SR em lógica inversa, tanto sensível ao clock, sensível à borda de subida do clock, ou sensível à borda de descida do clock, tá? Aqui então as tabelas verdades para cada um desses componentes. Algumas diferenças então entre LETs e flops. O LET RS simples, ele é o elemento básico de elementos de memória, tá? Então todos os elementos de memória que a gente vai ver, tanto baseado em LETs e flops, são constituídos basicamente por LETs. Os LETs controlados, eles são sensíveis ao sinal de controle, tá? Então aquela entrada de habilitação, o sinal de controle, quando ela aparece, o LET modifica a saída com base nas entradas quando um nível de controle aparece, seja nível alto ou nível baixo. Bom, e os flops? Flops são todos constituídos pelo LET RS simples, tá? Então, o LET RS simples está presente em todos os flops. E os flops, diferente dos LETs controlados, eles são sensíveis à borda do sinal de controle. E o sinal de controle vai ser geralmente um sinal de clock. Bom, mas para que fazer um dispositivo agora que ele é sensível à borda? A vantagem de ter um dispositivo sensível à borda é que tu só vai mudar a saída num curto instante de tempo. Se o teu circuito tiver ruídos, é vantagem que o flop permita apenas que a mudança ocorra quando as entradas estão num estado bem definido. Além disso, projetar circuitos com flops acaba se tornando mais fácil do que projetar com LEDs, né? Vocês viram lá nas formas de ondas como é mais fácil verificar a forma de onda de saída analisando só a borda do clock do que ter que analisar tudo que está dentro no nível do sinal de controle. Vou apresentar outra variação do flop, que é o flop D. O flop D ele possui apenas uma entrada, denominada D. É semelhante ao LET D. O LET D ele é um LET controlado, né? Então ele tem aquela entrada D e a entrada de controle. Então o LET D ele é sensível ao nível do sinal de controle. O flop D ele é sensível à borda do sinal de clock. Então a única diferença está aqui, né? Entre o LET D e o flop D. E aqui só um exemplo, né? Como é que eu iria derivar flop D a partir de um flop RS, basicamente fazendo a entrada D no S e invertendo ela no R, semelhante ao que a gente faz no LET D. Então, aqui algumas variações, né? Só para a gente verificar. Então, aqui o flop D sensível à borda de subida e aqui sensível à borda de descida. Os mesmos símbolos, né? Muito semelhante à tabela verdade do flop D, só que em vez de ser o nível do sinal de controle, aqui é a borda. Se for borda de subida, nesse caso aqui, ele muda conforme o D. Se não tiver borda de subida, ele mantém. Aqui é o contrário. Se tiver borda de descida, ele muda a saída. Se não tiver borda de descida, ele não muda.
Também a gente pode ter as entradas ativas em lógica inversa, então o D pode ser ativo em lógica inversa, e pode ser sensível à borda de subida ou à borda de descida. Esse é um exemplo, então, de flop D, uma forma de onda do flop D. Façam aqui as entradas irrelevantes, as entradas que a gente não sabe o que teve, né? Nesse ponto, a gente não desconhece as entradas. Então, façam, pausem o vídeo e depois retomem. Bom, esse é o resultado. Então, quando tiver a borda de subida, ele replica exatamente o que está no D, né? Então, aqui o D é 0, vai ficar 0 até a próxima borda de subida. Essa borda de subida, o D1 replica 1 até a próxima borda de subida, 1, 1, 0 e 1. Outra variação do flop RS é o flop JK. E o flop JK ele é bem interessante porque é permitida a condição onde ambas as entradas sejam altas, no caso das entradas serem lógica direta. Então, esse é um estado proibido no flop RS com entrada em lógica direta. É a mesma forma que é para o LET RS controlado, para o flop RS com entradas em lógica direta, essa condição também é proibida. Mas no flop JK essa condição não é proibida. Pelo contrário, é uma condição válida e ela tem uma função bem interessante, que é fazer toggle no flop. Tá? Toggle, essa expressão em inglês, quer dizer inverter. O que quer dizer inverter? Quer dizer que quando a saída do Q for alto, ele vai ficar baixo na borda do clock. Se ele for baixo, vai ficar alto. Certo? Então, se eu manter as entradas, que a gente vai chamar agora de J e K, tá? As entradas do flop JK vão se chamar JK e não mais RS, mas o J tem a função semelhante ao set e o K ao reset. Então, quando J e K forem nível lógico alto e ocorrer uma borda do clock, digamos uma borda de subida, poderia ser de descida, só para simplificar, uma borda de subida, as duas entradas forem alto, tiver uma borda de subida, se a saída Q tiver alto, ele vai para baixo. Se a saída Q tiver baixo, vai para alto. Essa operação denominada toggle. A gente pode derivar um flop JK a partir de um flop RS dessa forma aqui, tá? Permitindo que a entrada que era antes proibida virar uma entrada que faz toggle no flop. Olha como isso ocorre. Se J é igual a 1 e K igual a 1, a saída das portas AND vão depender das outras entradas. Bom, essa porta AND aqui fica ligada ao Q negado. Então, a porta AND do J fica ligada à entrada do Q negado. E a porta AND do K fica ligado ao Q normal. Se Q for 0, o 0 daqui vem para cá e faz a saída ser 0. Se o Q é 0, então o Q negado é 1. 1 e 1 sai 1. Então aqui no set vai ficar 1 e no reset vai ficar 0. Isso faz o estado vir para 7. Então o Q era 0 e ficou 1. Beleza. A gente comprovou que o toggle funciona nesse caso. Agora, se ficar 1 aqui e tiver novamente uma borda de subida, 1 daqui com o 1 daqui vai sair 1. Q negado é o inverso, então é 0. O 0 daqui vai vir para cá e vai sair 0 nessa porta aqui. Então, o 7 vai estar com 0 e o reset vai estar com 1.
Isso vai forçar o estado reset, que vai deixar 0 e aqui 1. Tá? Então, a gente consegue obter um flop JK a partir de um flop RS dessa forma. Então, o flop JK ele tem uma simbologia própria, né? Semelhante a todo esse comportamento que a gente viu nesse circuito aqui de baixo. Semelhante ao flop RS, mas ao invés de ser entrada S, é entrada J, em vez de ser entrada K, é entrada R. E aqui é permitido a condição dos dois níveis lógicos serem alto, né? O J e K ser alto. Nesse caso, quando ocorrer uma borda do clock, vai dar toggle. Então, a gente pode ter o flip-flop JK tanto sensível à borda de subida quanto à borda de descida. Notem que em ambas tabelas verdade, o comportamento é muito semelhante ao flop RS. A única diferença se dá na condição que antes era proibida aqui, né? Então, quando J é igual a 1 e K é igual a 1, agora eu vou inverter o toggle. Então, o próximo valor de Q vai ser o valor de Q anterior negado, e o próximo valor do Q negado vai ser o Q anterior. Tá? Da mesma forma, a gente tem as entradas em lógica inversa, tá? Então, J e K pode estar em lógica inversa. Daí o comportamento é semelhante também ao flip-flop RS com as entradas em lógica inversa, só que aqui na condição 0 e 0, ao invés de ser uma condição proibida, vai ser a condição de inversão, né? Aqui é o contrário, 1 e 1 mantém, e 0 e 0, que era a condição proibida antes, agora inverte, faz toggle. Tá? E claro, o J vai ativar em 0 e o K vai ativar em 0 também, certo? O J ativa em 0, vai deixar o Q em 1, e o K ativa em 0, deixar o Q em 0. Então, esse é um exemplo de forma de onda, do flop JK sensível à borda de descida. Novamente, pausem o vídeo, façam, e depois retomem e verifiquem se a resposta bateu com o que vocês fizeram. A resposta, então, é essa daqui. Então, eu traço uma linha em cada borda de descida e verifico a saída. Até aqui era 1, né? Começou com 1. Então, J e K igual a 0, mantém até a próxima borda de descida. K igual a 1, J igual a 0, reseta para cá. J igual a 1 e K igual a 0, seta. J igual a 1 e K igual a 1, toggle. Então, era 1, ficou 0. De novo, J igual a 1 e K igual a 1, toggle novamente, inverte. Era 0, ficou 1, 0, 0, manteve. Outra variação do flop, que é o flop T. Flop T não tem também semelhante ao LET, porque ele é uma variação do flop JK. Ele é semelhante ao flop D, mas ao invés de ter uma entrada D, ele tem uma entrada T, chamada toggle. Então, quando toggle é igual a 0, ele mantém o último valor. Quando toggle é igual a 1, ele inverte os valores da saída. Então, faz o mecanismo de toggle. Daí, notem que esse dispositivo não tem semelhante no LET, porque fazer um LET com entrada em toggle e sensível à borda, então se fosse sensível à borda sensível ao nível lógico alto e eu deixei em toggle, qual vai ser o valor de Q? Daí ia variar muito da velocidade das portas lógicas aqui de dentro, então é impraticável, né? Não ia ter valor prático fazer um LET T. Então, só temos o flop T. Então, só muda quando ocorre
a borda no flop. Então, aqui é um circuito semelhante com flip-flop JK. Então, aqui entrada J e K, se eu botar as duas curto-circuitadas na mesma entrada. Se for 0, mantém. Se for 1, faz toggle, né? Então, flip-flop JK 1T é basicamente uma variação do flop JK. Então, apresentação da simbologia, as tabelas verdade. Se não tiver borda de subida, mantém. Se T for 0, também mantém. Se T igual a 1, faz toggle, inverte. Né? E aqui, se for borda de descida. Da mesma forma, a gente pode ter as entradas em lógica inversa. Então, ele faz toggle com T igual a 0 e não muda com T igual a 1. Mais um exemplo de forma de onda. Então, pausem o vídeo novamente, tentem fazer e depois terminarem, retomem. A resposta dessa forma de onda é essa. Então, sensível à borda de subida. T igual a 0, mantém. Aqui era 0, manteve, até a próxima borda de subida. Nessa borda de subida, T igual a 1. Toggle, vai para 1. Borda de subida de novo. Toggle, de 1 para 0. Toggle de novo, de 0 para 1. T igual a 0, mantém. Toggle, de 1 para 0. Agora eu vou apresentar para vocês outra variante de flops, que é flops com entradas assíncronas. Bom, é legal controlar as saídas de um flop apenas quando tem borda do sinal de clock. Mas, por algumas vezes, a gente quer ficar livre do controle do clock. A gente quer setar um valor e quer, por exemplo, deixar um valor padrão antes do circuito funcionar, né? Antes de um clock, por exemplo, começar a controlar o circuito. Então, é interessante ter entradas que não sejam controladas pelo sinal do clock. A gente chama essas entradas de entradas assíncronas, porque elas não estão síncronas com o sinal de clock. E essas entradas geralmente têm o nome de preset e clear. Então, elas têm a finalidade de colocar a saída do circuito em estados pré-determinados. Para isso, a gente vai utilizar como exemplo flops JK com entradas síncronas, tá? Então, aqui tem uma entrada preset e uma entrada clear. Mas a gente pode ter flop RS com entrada síncrona, flop D, flop T, tá? O entendimento aqui com flop JK se estende às outras variações. Então, se o flop JK tiver um preset clear com lógica direta, ele vai ter esse funcionamento aqui da tabela verdade. Então, novamente, a gente recai para um estado proibido, né? A gente não pode ter preset e clear os dois ativados. Se os dois forem 1 no caso, a gente não garante o funcionamento do circuito da mesma forma que um flop RS, né? Ou um let RS. Então, esse é o estado que não pode acontecer. Se preset igual a 1 e clear igual a 0, a gente ativa o flop. Então, força ele ao estado lógico 1. Então, ele sobressai as entradas JK e se sobressai ao clock. Então, não importa se tem borda do clock, não importa os valores do JK, importa vai ser o valor que está no preset. Se o clear for 1 agora, se eu ativei o clear, então ele desativa, força a sair daqui ser igual a 0, independente do clock, do J e do K. Agora, se o preset e o clear forem 0, daí a operação normal com clock, né? Daí é como se não tivesse esse preset clear aqui, ele vai funcionar como um flop JK normal, sensível à borda de subida. A gente também pode ter o preset clear com lógica inversa. Então, agora ele ativa com lógica 0, né? Então, 0 e 0 se torna o estado proibido.
ativa o preset com nível lógico 0, então ele ativa a saída nível lógico 1. Se o clear for 0, desativa a saída, né? Deixa em nível lógico 0. E se as duas entradas forem 1, daí a operação normal com clock. A gente pode também ter o preset com lógica inversa e o clear com lógica direta, né? Então a gente tem que ter sempre cuidado de verificar isso. Então, nesse caso, o estado proibido seria o preset ser 0 e o clear ser 1, né? Se aqui entrar 0 e aqui 1, é proibido. Não, é o estado que a gente não pode colocar. Se o preset 0 e o clear 0 é o ativa, né? Clear 0 não vai fazer nada. O preset em 0 está em lógica inversa, ativa a saída para nível lógico 1. Os dois em 1, as duas entradas em 1, desativa, coloca o Q em 0. Por quê? Porque o clear vai ficar 1 e o preset aqui em lógica inversa com 1 não ativa essa entrada aqui, né? Então, clear em 1 e aqui em 1, entrada desativada. Agora, se o preset em 1 e o clear em 0, a operação normal com clock. Por quê? O preset em 1 não vai ativar aqui em lógica inversa e o clear em 0 não vai ativar aqui. Então, funcionamento normal do JK. Da mesma forma, a gente pode ter o preset com lógica direta e o clear com lógica inversa, né? E de novo a gente avalia. O preset ativa com nível lógico 1 e o clear ativa com nível lógico 0. Dessa forma, se os dois ativos não podem, estado proibido quando tem essa combinação, ativa com preset igual a 1 e o clear tem que ficar 1, desativa com clear igual a 0 e nesse caso o preset tem que estar 0, e a operação normal com clock do JK é o preset igual a 0 e o clear igual a 1. A gente pode também ter apenas o preset. Nesse caso, a gente pode ter o preset com lógica direta ou com lógica inversa, né? Com lógica direta, o preset, não importa o valor das entradas, ativa. Se o preset for 0, a operação normal com clock. Se o preset for 0, nesse caso aqui com lógica inversa, ativa independente das entradas. E se for 1, operação normal com clock. O mesmo vale se a gente tiver apenas clear, né? Se o clear for 1 com lógica direta, desativa a saída independente das entradas. Caso contrário, operação normal com clock. Se clear igual a 0 em lógica inversa, desativa a saída. E se for 1, mantém a operação normal. Segue um exemplo, então, de forma de onda. Resolvam aí, pausem o vídeo e depois retomem e verifiquem o resultado. Então, essa é a resposta. Então, abaixo do clear, a gente tem um comportamento idêntico no flop JK, né? A gente tem que avaliar as bordas de subida do flop. Mas a gente tem uma entrada de mais alta prioridade aqui em cima, que é o clear. Então, a gente tem que respeitar a vontade do clear aqui. Quando o clear setar, ativar a saída para 0, a gente vai ter que aceitar o que ele diz, independente do que tem no clock, no J e no K. Bom, esse é um clear que ele é ativo em lógica inversa. Quer dizer que ele força a saída em nível lógico 0 quando ele estiver em nível lógico 0 também. Então, a saída vai ter nível lógico 0 nessa parcela de tempo e nessa parcela de tempo aqui, né? Não preciso nem olhar para as outras entradas. Nessa parcela de tempo aqui, clear é 0, Q é 0. Clear é 0, Q é 0. Nessa outra parcela de tempo aqui, onde clear é igual a nível lógico 1, então a gente pode verificar agora o comportamento do flop como sendo um flop JK normal. Então, o clear permitiu a mudança, né? Não ficou ativo no meio da onda aqui, né? No meio de um nível alto aqui do clock. Nesse caso, eu vou manter o valor que já estava 0 até a próxima borda de subida. Nessa borda de subida, J igual a 1 e K igual a 1, dá toggle.
Toggle até a próxima borda de subida. J0, K0, mantém. J1, K0, seta. E mantém 7 até aqui, que é quando eu tenho que deixar 0 por causa do clear. Outro exemplo, então, com preset clear agora ativo em lógica direta. Pausem o vídeo, depois retomem para verificar a resposta. Então, a resposta é essa daqui. Então, a gente tem que respeitar os sinais do preset e do clear. Lembrem-se que os dois têm a mesma prioridade, ou seja, eles não podem se sobrepor ali, senão é o estado proibido. Nesse caso, eles ativam em nível lógico alto e não tem nenhum caso aqui dos dois serem alto ao mesmo tempo, então tá ok. Então, quando o preset é ativo, só marcando aqui, né? Só estou deixando marcado aqui as bordas para a gente verificar depois, mas primeiro vamos avaliar o preset e o clear. Então, quando o preset estiver ativo, nível lógico 1 na saída, independente das entradas. Quando o clear estiver ativo, nível lógico 0 na saída, dependente das entradas. Agora a gente verifica as outras parcelas que o preset e o clear não estão ativados. Nesse caso, flip-flop JK normal com borda de subida, mantém a partir do preset igual a 0, né? Mantém a saída em 1 até a borda de subida, onde J0, K igual a 1, reset. Agora, J igual a 1, K igual a 1, toggle. Mantém 1 até chegar naquela parte do clear. Sai dessa parte do clear, mantendo até a próxima borda. Nessa borda, J igual a 1, K igual a 0, dá um 7. Vamos ver agora alguns parâmetros de tempos relacionados a flops. Então, flops são feitos de portas lógicas. A gente sabe disso porque eles são feitos de LEDs. LEDs, como a gente já viu, são feitos de portas lógicas. Detector de borda também é feito de portas lógicas. Em geral, eles são feitos de portas lógicas. Portas lógicas, como a gente já viu, possuem atraso de propagação. Então, flops possuem um atraso de propagação para responder na saída, né? Então, quando surge um novo valor, seja por razão de uma borda de clock ou entrada síncrona, tem um atraso para responder a essa variação. Também, os flops demoram um certo tempo para poderem receberem novos valores. Eu não posso simplesmente ficar alimentando eles com novos valores. Por exemplo, mudar as entradas assíncronas de forma muito rápida ou deixar um clock muito rápido em que ele não estabiliza as saídas dele conforme as novas entradas. Então, eles têm um tempo para setarem, deixarem aquele valor estável deles na saída aqui. Então, agora a gente vai ver alguns parâmetros de tempo relacionados a essas limitações dos flops. Então, uma ilustração do comportamento de atraso em flops é apresentado aqui, né? Então, eu só estou mostrando um símbolo de um flop JK, onde tem a entrada 0 no J e 1 no K, e não tem borda, né? Tá? Não tem borda ainda nesse flop. Mas ele está no estado 7 no momento, tá? Então, se acontecer uma borda aqui, ele vai automaticamente para o estado reset, porque o K é igual a 1 e o J é igual a 0. Daí vamos supor que surgiu a borda de subida. Nesse caso, apenas um certo intervalo de tempo depois é que o valor de saída é atualizado. Então, essa mudança aqui não ocorre instantaneamente, não vai ser instantaneamente que isso aqui aconteceu essa borda, que vai surgir o valor aqui. Apenas um certo valor de tempo depois é que aquela mudança vai ocorrer, tá? Então, da mesma forma que em portas lógicas, a gente tem um atraso de propagação devido à mudança do nível lógico de saída de alto, high, para baixo, low, e o atraso de propagação devido à mudança do nível lógico de saída de nível lógico baixo, low, para alto, high.
Dito isso, existe o atraso de propagação no surgimento de borda do clock. Ou seja, ocorreu a borda de clock, essas figuras eu peguei do livro do Floyd, né? Aqui ele está mostrando a borda do clock, ou a borda do sinal, como uma rampa, né? À medida que a gente vai tornando mais real esse nosso sinal, a gente vai ver, na verdade, que isso daqui se comporta mais como uma onda redondinha, né? A primeira aproximação de uma borda é botar ela retinha. Depois é botar ela como uma rampa. E depois é colocar ela como uma curva que varia conforme uma curva, né? Então, aqui no livro do Floyd, essa figura, ele considerou que a borda ela é uma curva e que aproximadamente no ponto de 50% da borda, né, é que os efeitos do clock, da borda de subida do clock, vão fazer efeito no flop. Então, a saída, no caso, supondo que a saída é 0 e ela tem que mudar para 1 quando ocorre essa borda de subida, o atraso de propagação, nesse caso de baixo para alto, vai ocorrer quando a saída aqui chegar nos 50% do valor dessa transição aí, né? Então, aqui ocorre esse atraso de propagação e também ocorre o atraso de propagação quando o Q está alto e muda para nível lógico baixo, né? Então, atraso de propagação de alto para baixo quando ocorre a borda do clock. Da mesma forma, existe o atraso de propagação no surgimento de controle assíncrono. Então, vamos supor que o preset, aqui o preset ativo em lógica inversa, então ele era 1 e ele foi para 0, e daí quando chegou em 50% do valor de nível lógico 0, o Q era 0 e eu quero que o Q vá para 1, né? Já que é preset. Esse 1 não foi atualizado instantaneamente. Teve esse atraso de propagação de low para high. Do mesmo jeito do clear, quando o clear aqui ativo em lógica inversa, né, foi para 0, eu quero que a saída que era 1, por exemplo, se a saída for 1, ela vai para 0. Então, esse atraso para ela mudar é o atraso de high para low, no caso do surgimento de controle assíncrono. É importante verificar que todos esses parâmetros eles estão presentes no datasheet do componente. Então, se a gente for utilizar um componente e a gente quiser saber esses atrasos, vai estar lá bem discriminado. Outro parâmetro de tempo importante quando a gente trabalha com flop é o tempo de setup, ou tempo de preparação. O tempo de setup ele é o intervalo mínimo necessário para os níveis lógicos se manterem estáveis nas entradas, seja o JK, o SR ou o D ou T, por exemplo, antes da borda de disparo do pulso de clock, para que os níveis sejam confiáveis na definição do estado do flop. Bom, ainda não entendi, professor, o parágrafo está meio confuso. Então vamos para um exemplo. Para ilustrar esse comportamento do tempo de setup, eu vou utilizar um flop D, cuja entrada D modifica de 0 para 1 e ele é sensível à borda de subida. Então, depois de um tempo da entrada D ter mudado de 0 para 1, o clock também mudou de 0 para 1. Ocorreu uma borda de subida no clock. Bom, se o tempo de setup é dado por esse intervalo aqui mostrado na figura, quer dizer que se eu mudar o valor da entrada D um instante depois desse tempo aqui, né? Se eu mudar a entrada D nesse ponto, então eu vou estar fazendo uma variação de D num tempo muito próximo à borda do clock. E eu não vou estar respeitando o tempo de setup. Se eu fizer isso, pode que o valor de saída de Q seja indefinido, seja semelhante ao estado proibido. Então, eu não garanto qual vai ser o valor de saída do flop por causa que eu não respeitei esse parâmetro. Esse parâmetro garante que uma mudança de D e um disparo do clock vai fazer com que a saída do flop assuma um valor correto. Outro parâmetro de tempo importante é o tempo de hold, ou tempo de manutenção. Ele é um intervalo de tempo mínimo
para que os níveis lógicos permaneçam após a borda do pulso de clock, para que eles se mantenham confiáveis. Por exemplo, vamos supor que eu peguei e botei uma borda de clock aqui e já mudei o valor da minha entrada D, tá? Então, teve a borda de subida e um pouquinho tempo depois da borda de subida eu já mudei o valor de D. Se eu mudei o valor de D um tempo menor que esse tempo de hold depois da borda de clock, eu posso ter um valor indefinido na saída, certo? Então, por isso que a entrada D, as entradas, geralmente têm uma frequência ou uma variação muito menor que a do clock. O clock tem essa frequência mais rápida para garantir esse tipo de coisa e as entradas tendem a se manter, permanecer num valor estável, bem maior do que a variação de um período do clock para se manter sempre esses valores confiáveis. Certo, pessoal? Finalizou então essa parte de flops. Aqui algumas referências da onde eu peguei algumas informações e caso vocês queiram se aprofundar. E nos vemos nas próximas aulas então. Na próxima aula, o objetivo é apresentar para vocês projeto de circuitos sequenciais. Agora a gente já entende circuitos combinacionais, a gente já viu os componentes básicos, os elementos de memória básicos de circuitos sequenciais, que são os LEDs e flip-flops. E agora a gente pode entender como fazer isso. Então a gente vai entender como projetar um circuito sequencial e utilizar o conceito de máquinas de estados, tá? Mas isso é questão para a próxima aula. Fechou? Valeu, abraço!